solenidade de entrega do terceiro prêmio General Joaquim de Souza Mursa, categoria Personalidade do ano de 2020 da área de defesa. Solicitamos, por gentileza, que ocupem os seus lugares e silenciem seus aparelhos celulares. Temos a honra de anunciar a presença do presidente do SINDE, Sindicato Nacional das Indústrias de Defesa, senhor Carlos Herani de Aguiar, acompanhado do senhor Fernando Azevedo e Silva, ministro de Estado da Defesa, do almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, comandante da Marinha, do tenente brigadeiro ar Antônio Carlos Moretti Bermudes, comandante da Aeronáutica, e do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Esta solenidade destina-se a fazer a entrega do terceiro prêmio General Joaquim de Souza Mursa, categoria Personalidade do ano de 2020, na área da Defesa Nacional. Pedimos por gentileza a todos a se colocarem de pé para cantarem o hino nacional brasileiro, música do maestro Manuel da Silva e poema do professor Joaquim Osório Duque Estrada.
tomem os seus lugares. O Prêmio General Joaquim de Souza Mursa resgata a história do homem, militar e político brasileiro que deu impulso à indústria siderúrgica brasileira e, como consequência, também à indústria nacional de defesa, o qual o Sind representa. Nascido em Pelotas, Rio Grande do Sul, Joaquim de Souza Mursa ingressou no Exército em 1850. Como capitão, cursou ciências metalúrgicas na Escola de Freiberg, na Alemanha, a mais antiga universidade especializada em minério e metalurgia do mundo. Ao regressar ao Brasil, foi nomeado diretor da Fábrica de Ferro de São João de Ipanema, região hoje compreendida pelo município de Iperó, região metropolitana de Sorocaba, São Paulo. Mursa reformou fornos, implementou novas técnicas que levaram a fábrica a outro patamar. De lá saiu ferro usado na produção dos canhões e armas utilizadas pelo Brasil na Guerra do Paraguai. Mursa lá ficou por 25 anos, passando a reserva como general de brigada do Exército Brasileiro. Depois da proclamação da República, assumiu o governo de São Paulo, junto com o triunvirato formado por Prudente de Moraes e Francisco Rangel Pestana. Chegou a se eleger deputado, mas morreu pouco depois, aos 60 anos, em 1893. A Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema foi a primeira instalação industrial a produzir material de defesa no Brasil e conserva hoje cerca de 20% de seu conjunto original. Os seus altos fornos, geminados, encontram sob a guarda do ICMBio, por meio da Floresta Nacional de Ipanema, que será reaberta à visitação após a pandemia. Senhoras e senhores, convidamos a fazer uso da palavra o presidente do Sind, senhor Carlos Herani de Aguiar. Excelentíssimo senhor Fernando Azevedo Silva, ministro de Estado de Defesa, em nome do qual cumprimento todas as autoridades militares e civis presentes. Aos nossos bravos companheiros da Base Industrial de Defesa, aqui presentes, e aqueles que nos acompanham virtualmente pelo canal do Sindicato Nacional da Indústria de Materiais de Defesa e Segurança, prezadas senhoras e senhores. É com grande honra que tenho a oportunidade de, em nome do Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, estar presente na Escola de Guerra Naval para agraciar o ministro de Defesa com o nosso prêmio General Joaquim de Souza Mursa. Inicialmente, é preciso agradecer o oferecimento deste espaço pela Escola de Guerra Naval, na pessoa do almirante Paulo César Bittencourt, de modo que pudéssemos conciliar a agenda do nosso homenageado de hoje com a realização dessa breve cerimônia. Ministro Fernando, há aqui um feliz entrelaçamento da história. A Escola de Guerra Naval foi criada pelo almirante Alexandrino Faria Alencar, que foi voluntário na Guerra do Paraguai, servindo sob as ordens do almirante Barroso. Nesse contexto, a história do prêmio se entrelaça com a história dessa escola, considerando que o general Mursa foi responsável por fornecer diversos itens para o sucesso da Guerra do Paraguai. A criação desse prêmio pelo Sind tem como fundamento não apenas resgatar a memória do general Joaquim de Souza Mursa, cuja belíssima trajetória já foi narrada anteriormente, mas também deixar na memória a trajetória e os efeitos de muitas pessoas
que, na maioria das vezes, silenciosamente, tem impacto positivo profundo na indústria de defesa. Através desse prêmio, batizado com o nome desse grande brasileiro, entendemos a nossa homenagem àqueles que hoje, ocupando postos estratégicos do país, compreendam e valorizam a importância da base industrial de defesa e segurança para a soberania nacional. Queria agora, meu caro prefeito, cumprimentando e agradecendo pela sua gentileza, representando a nossa cidade maravilhosa, afirmar que esse tipo de cerimônia tem importância também em vista do valor cultural de enaltecer a existência da base industrial de defesa ativa. Por nossa história de relativa paz, quando comparada a outros países, no Brasil, a baixa compreensão do relevante papel que desempenha a indústria de defesa e segurança e mesmo a importância das Forças Armadas. O setor de defesa e segurança é um setor estratégico, garantidor de soberania nacional e que promove o desenvolvimento de tecnologias, garantindo emprego, renda e garantindo tributos para a nação. Por ser ainda um vetor de desenvolvimento tecnológico dual, é fundamental para o desenvolvimento da nação. Nunca é demais citar as diversas tecnologias que dependem da base industrial de defesa, como satélites, foguetes, compostos químicos diversos, medicina nuclear e geração de energia, para ficar apenas em alguns itens. Para nós, não seria possível sobreviver sem o trabalho dedicado, profissional e de qualidade de algumas pessoas. No caso específico, meu caro ministro, reconhecemos em Vossa Excelência uma verdadeira devoção à defesa da pátria e à manutenção de uma base industrial sólida, autônoma e com ferramentas que auxiliem seu crescimento. Nosso homenageado, ministro Fernando, tem destacada atuação na promoção comercial da base de defesa no exterior, tendo arregimentado um time ímpar de profissionais civis e militares que acompanham de perto o esforço exportador nacional. A internacionalização da base industrial de defesa é temática sofisticada, tratada em nível geopolítico pelas nações e vemos total aderência do ministro de Defesa a este conceito. É primordial lembrar que o general Fernando coordenou de forma absolutamente discreta o esforço junto com a base industrial de defesa de reconversão de várias linhas de produção para atender necessidades da pandemia, como respiradores, ventiladores, reparação desses itens e extensa gama de IPIs. Desde o início, na pandemia, o ministro da Defesa não mediu esforço nessa verdadeira guerra contra a Covid-19, ativando o Centro de Operações Conjuntas e disponibilizando os recursos operacionais e logísticos das Forças Armadas em todo o país. Mais importante de tudo, a base industrial de defesa foi reconhecida como parte da cadeia de prestação de serviços essenciais à população e mantendo todos os rígidos protocolos de segurança, não parou um dia sequer. Por todo o serviço que ele prestou, presta e ainda prestará a essa nação, o prêmio Joaquim de Souza Murcia 220,
categoria Personalidade de Defesa, pertence ao senhor ministro Fernando. Parabéns e muito obrigado. Com a palavra, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Boa tarde a todos. Acho que eu queria começar pedindo escusas pelo atraso, culpar aqui o general Zé Eduardo. O general Fernando sabe que mais do que ninguém eu tenho uma pontualidade militar, não costumo atrasar para nenhum evento, mas eu tive um encontro no Comando Militar do Leste agora e o general Tomás ficou lá estendendo a conversa. Então, minhas desculpas pelo atraso, obrigado pela gentileza de todos os senhores e senhoras em me aguardar. Queria saudar o general Fernando, me permito dizer querido amigo, cumprimentar o almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, comandante da Marinha, saudar o tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Bermudes, comandante da Aeronáutica, saudar o almirante Marcos Silva Rodrigues, chefe do Estado-Maior da Armada, o general José Eduardo, que me recebeu tão gentilmente agora no Comando Militar do Leste, cumprimentar o almirante Vladimilson Borges, comandante da Escola Superior de Guerra, tenente brigadeiro do ar Heraldo Rodrigues, diretor-geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, e saudar especialmente o Dr. Carlos de Aguiar, presidente do Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa. Eu queria, primeiro, dizer da minha honra de poder estar aqui, não só como brasileiro, mas como prefeito, representante dos cariocas, posição que me causa enorme orgulho. O general Fernando sabe especialmente disso, mas nessa homenagem que se faz ao general Fernando. Primeiro falo como brasileiro. Eu acho que muitas vezes o país tem uma dificuldade enorme de identificar as suas potencialidades, a sua capacidade de ocupar no cenário externo, geopolítico, um papel de protagonismo em muitas áreas. E eu não tenho dúvida nenhuma que a indústria da defesa é uma indústria que tem um papel fundamental para essa inserção do nosso país nesse jogo geopolítico que temos pelo mundo. Isso, obviamente, gera consequências diretas e imediatas à nossa produção industrial, à geração de emprego. Portanto, eu não tenho dúvida, conhecendo a capacidade e a dedicação do general Fernando, o papel importante que ele vem cumprindo para essa indústria e a importância, a correção desse prêmio que se concede ao general Fernando hoje. Mas quero falar aqui também como prefeito dos cariocas, afinal de contas, general Zé Eduardo, temos o mais carioca de todos os generais, apesar de botafoguense, o que lhe causa enorme sofrimento, mas o mais carioca de todos os generais. Eu tive a honra e o orgulho de, ao longo de um período de 3, 4, 5 anos, conduzir ao lado do general Fernando, como presidente da Autoridade Pública Olímpica, um dos maiores desafios que esse país já enfrentou, que foi fazer os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, dizem aqueles que entendem que em tempos de paz é o evento que mais exige uma logística, só comparável a uma ação de guerra. E estar ao lado de um general nos comandando nesse processo, organizando os diferentes níveis de governo, como era difícil naquele momento, não quero aqui fazer comentários sobre nenhum personagem, mas como era difícil naquele momento organizar os níveis de governo, e o general Fernando foi ali, mais uma vez, um bravo soldado na possibilidade do Brasil realizar um evento que fosse de enorme sucesso. Sem o general Fernando, seria impossível ter realizado os Jogos Olímpicos. A gente fala isso com muito orgulho, como carioca, mas como brasileiro também. Não foi simples, naquele momento de turbulência política, de dificuldades econômicas que já se vivia ali, conseguir mostrar que nosso país teria condições e capacidade de produzir um evento daquelas dimensões e com aquele impacto. Obviamente, soma-se a isso a possibilidade de ter
convivido pessoalmente com o general Fernando, poder chamá-lo de amigo hoje. Enfim, tenho certeza que a cidade do Rio de Janeiro se sente muito honrada, e todos os cariocas se sentem muito honrados em ter não só o general Fernando recebendo esse prêmio hoje, mas como ministro da Defesa. É um garantidor das instituições. Nesses momentos tão tumultuados do Brasil, tão polêmicos, de tantos conflitos, tenho certeza que o general Fernando é sempre um ponto de equilíbrio, uma referência para todos nós. Portanto, os meus cumprimentos, o meu agradecimento pela oportunidade de poder estar aqui, enfim, dando o meu depoimento, o meu testemunho, as minhas palavras a esse grande brasileiro, esse grande carioca, esse querido amigo que é o general Fernando. Meus parabéns, o senhor merece todos os prêmios do mundo. Muito obrigado. Senhoras e senhores, procederemos neste instante à entrega do terceiro prêmio General Joaquim de Souza Mursa, categoria Personalidade do ano de 2020 na área da defesa. Para fazer a entrega, convidamos o presidente do SINDI, senhor Carlos Zerani de Aguiar. Convidamos ao dispositivo de honra para receber essa homenagem o ministro de Estado da Defesa, Fernando Azevedo Silva, e também participar desse ato o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Senhoras e senhores, com a palavra o ministro de Estado da Defesa, Fernando Azevedo Silva. Eu queria agradecer muito ao presidente do Sindicato Nacional da Indústria e Material de Defesa e Segurança, senhor Carlos Zerani, por esse prêmio, aos companheiros do SINDI também aqui. Realmente no Ministério da Defesa é uma preocupação minha constante, com a base industrial de defesa. Mas eu queria agradecer o prestígio dessa cerimônia, a presença do Almirante Wilkes, comandante da Marinha, Brigadeiro Bermudes, comandante da Força Aérea, Almirante Borges, comandante da Escola Superior de Guerra. Nós tivemos um evento hoje aqui, as autoridades civis e militares, e particularmente ao prefeito Eduardo Paes, que me honra muito com a sua presença aqui, como carioca que sou. E torço muito por essa cidade, torço muito. Eu, meus filhos, minha esposa, somos todos daqui, não é, Wilkes? E a gente torce como carioca, e assim como Cristo Redentor, nós o recebemos de volta de braços abertos, Fazendo uma referência às palavras do prefeito Eduardo Paes, eu queria, como dever de justiça, ele aumentou muitas referências à minha pessoa, mas um grande evento que nós tivemos no Brasil, e eu participo desde a ECO 92, de eventos aqui, realmente as Olimpíadas Rio 2016 foi um sucesso, talvez mais reconhecido lá fora do que aqui dentro. E esse sucesso eu acompanhei de perto, muito de perto. A gente deve muito ao prefeito Eduardo Paes, naquela época. A empresa olímpica municipal também fez um trabalho extraordinário. E se existe um dos principais responsáveis, se não o principal responsável pelo sucesso da Olimpíada, foi o prefeito Eduardo Paes. Então, e em relação ao nosso prêmio General Joaquim de Souza Mursa, foi realmente o precursor da base industrial de defesa nossa, o nome que dá um mérito ao prêmio.
Eu me sinto lisonjeado nisso aí. Dizer da minha preocupação com a base industrial da defesa, como o doutor Herani, a sua também, que conduz muito bem o nosso SIND, com resultados expressivos. Eu me preocupo muito com essa base industrial de defesa, porque ela é estratégica para o país, para as Forças Armadas. Nós temos que levar muito em consideração, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. A Condor está aqui também presente, sabe disso, como vários outros aqui. Nós tivemos em 2019 o recorde de exportações de material de defesa, com 12 bilhões e 200 milhões de dólares vendidos. Isso é muito bom, que dá um impulso à nossa base industrial de defesa, que, repito, é estratégica, é uma base que leva com ela 1.300.000 empregados de forma direta ou indireta, responsável por 4% do PIB nosso. É sempre de maneira dual. Isso é muito bom para o país. Então eu tenho que me preocupar e preservar a nossa base. Isso é minha obrigação. Obrigação. O exemplo que foi citado aqui, eu agradeço a sua ajuda, que essa base industrial de defesa, na pandemia, se adaptou. Em vez de munição, armamento, foguete, helicóptero, ela rapidamente atendeu em respirador, em máscara, álcool gel e outros aí. Então, foi um serviço prestado sob a coordenação da SIND em relação a isso aqui. Então, eu agradeço muito bem, doutor, muito bem. Eu fico envaidecido com esse prêmio. A terceira edição, não é isso? Terceira edição. E sou um defensor, que é minha obrigação, na nossa base industrial de defesa, que tem o senhor e seus companheiros aí à frente. Repito, agradeço muito o prestígio que eu tenho dos companheiros aí da Marinha do Brasil, o Almirante Wilkes está aqui, né, da Força Aérea Brasileira, o Brigadeiro Bermudes, das nossas escolas estão presentes, o General José Eduardo representando o Exército Brasileiro, e o nosso prefeito da cidade maravilhosa, o Eduardo Paz. Muito obrigado a todos. Agradecendo a presença de todos, declaramos encerrada esta solenidade, com os sinceros votos de que possamos estar juntos no próximo ano, para a 4ª edição do Prêmio General Joaquim de Souza Mursa. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde.